Põe na tela aí, Andrezão, agora para nós, o grupo do Atlético na Sul-Americana. O Atlético abra o olho, que o Atlético jogue com vontade, jogue com entrega, porque se o Atlético tem algum objetivo de título na temporada, é essa Copa Sul-Americana. Porque eu não imagino o Atlético batendo de frente na Copa do Brasil com os principais clubes do futebol brasileiro, que estão melhores na temporada e nos últimos anos, e também dentro do Campeonato Brasileiro. Então, se o Atlético tem um objetivo nessa temporada, que olhe com carinho para essa Sul-Americana e tente mais uma vez chegar numa decisão e não passar a vergonha que passou no ano passado. Vejo o Atlético altamente favorito para mesmo nesse momento? Muito. HG, muito. Não dá. Assim. É porque o nível dos times, o Cienciano trocou de técnico agora. Sabe quem é o técnico do Cienciano? Cristian Ruggeri. Sério? Filho do Cabeção, que estava ontem no sorteio. Sim, ele estava lá, eu falei, nossa, Ruggeri e Felipe Melo juntos. Se pedisse um par ou ímpar. Se tiver uma gota de gasolina no chão, pega fogo. E é um cara resenha sempre. É mesmo. Um cara resenha demais, Ruggeri. Esse Ruggeri bate em todo mundo e ninguém vê, ninguém pede. Falava isso, cara. Como eles cornetavam o Ruggeri. O Ruggeri é um dos pilares daquela confusão contra o Lanús, Atlético e Lanús, lá em 1997. Ele que deu um soco que dá um soco no Leão, que coloca a platina. Maluco. Maluco. Ele já foi pra quebrar o Chilavé, já. Ele tem briga com o Chilavé. Aí meu pano tá prontinho. Ó meu pano pro Ruggeri. Mas ele me fala, eu adoro os brasileiros, mas ele teve alguns embates ali com o Careca do Cruzeiro. Careca do Cruzeiro. Daquele tamanho? Daquele tamanho. Já teve um embate. Eu vou bater nesse cara. Aí eles encontraram no futebol mexicano. E aí o Ruggeri falou assim, eu vou bater nele. Ele saiu machucado, o Careca. Ele não conseguiu nem encontrar com ele. Ele ia bater no Careca. Mas o Ruggeri é um sensacional. O filho dele é o técnico do Cienciano. Cristian Ruggeri. O Cueva já foi embora, foi para Melec. Ele ainda é comentarista esportivo lá na Argentina? Né? ESPN, então aqui então você não teme por nenhuma surpresa, não. O Cienciano joga bem em casa. Só. Eu lembro, eu vi um jogo do Campeonato Peruano, um jogo contra o Universitário lá em Lima, que não tem altitude, foi péssimo. Tomou um baile. Garcês, deu um ponto aí que eu acho que merece voltando ao Atlético aqui, que merece um destaque. O Barber é mais de Copa, né? Ele é mais de Copa. É mais de mata-mata, né? Tanto é que ele ganhou os campeonatos que ele ganhou no Estudiantes na Copa Argentina, na Copa da Liga e no último Clausura, tudo era mata-mata no final. Né? A fase final era mata-mata. Então ele estava muito bem nesses jogos. Contra o Flamengo mesmo, vendeu caríssimo. Quase. Não, mas é curioso. E no Colón também foi mata-mata. Ele ganhou o título argentino com mata-mata no Colón na época do Covid. Mas é curioso porque o Barba ele tem essa questão de ter um trato mais defensivo com os seus times. Né? Num grupo como esse do Atlético, ele vai ter que jogar quase que 100% ofensivo. Né? Vai ter que propor o jogo em praticamente todos os jogos. O Cienciano lá no Peru, ele não precisa ficar correndo, ele joga com as linhas baixas. Eu acho que é o único jogo que ele vai poder jogar defensivamente. O Porto Cabejo, eu vi o jogo do fim de semana, eu sou louco, né? Eu assisti o jogo do Porto Cabejo com o CV esse fim de semana, foi 3-0. É porque os dois estavam... E o ambiente lá na sua casa, eu escolhi porque o CV também tá na Libertadores, eu escolhi os times assim. Aí o Porto Cabejo foi 3-0 no CV, mas começou a controlar, girar, o CV só na defensiva. Ele vai ter a posse de bola lá na Venezuela. O Barba pode jogar com as linhas baixas também, não tem problema não. É um time até que toca bem a bola, o Porto Cabejo. Time dirigido pelo Eduardo Saragó, bom técnico. Foi bicampeão venezuelano. E o Juventude Las Pedras joga no contra-ataque. Fenômeno. Louco. Esse menino é louco. O Juventude Las Pedras... Juventude Las Pedras... assiste o jogo do Porto Cabejo. Não, Porto Cabejo. Ele você vê. Sabe qual é o estádio do Porto Cabejo? La Bombonerita. Você já tinha escutado falar. Tinha 7.500 lugares. 7.500 Quem pôs isso no grupo? Foi eu. Ô, Garcês, me fala sobre esse Juventude. Cara, essa é a sensação. Eu queria muito que ele tivesse chegado na Libertadores, porque é um time pequeno, de torcida pequena. Aqui tá Equador, mas chegou, fez um bom primeiro semestre do Uruguai no passado, mas aí vendeu os principais jogadores. É o crime do time pequeno, né? Infelizmente. Ô, gente, está errado ali, viu? É Uruguai. Lá embaixo está certo, Campeonato Uruguai. Lá está errado. Mas pode continuar, por favor. Aí o time era treinado pelo Monarriz, um técnico argentino, e ele vendeu os dois principais jogadores, os dois zagueiros, que era a base do time. Aí o segundo semestre foi horrível. O Mirassol uruguaio. Chegou em 12º. Aí trocou o técnico. Bem menor, né? Não, bem menor, mas é o Mirassol. O Sebastião Mendes, que é o técnico, ele montou a defesa do ano passado. Tentou fazer de novo, quase passou para a fase de grupos da Libertadores. Então a avaliação é que o Atlético é muito favorito aqui no grupo. Muito. Não tem comparação. O Atlético só pede para ele mesmo.
Igual ele perdeu ano passado. Igual ele perdeu ano passado, você Sempre entendeu? importante lembrar, Exatamente. o Atlético num grupo ridículo igual esse, o Atlético fez papelão. O Atlético desse ano passa mais segurança, Daniel, do que o Atlético do ano passado, no mesmo período? Cara, eu acredito que pelo que o Barba vem construindo, sim, com essa construção de resultados que agora 2 vitórias jogando em casa, o que a gente viu desse jogo contra o São time Paulo. mais fechadinho, o time corrigindo defesa. E parece que a galera tá comprando a ideia que o Barba de fato tem um plano. Eu acho que o Galo do ano passado, nessa época do ano, estava se aproximando daqueles... E com o Cuca. Com o Cuca, assim, preguicinha já danada. estava começando aquelas rusgas, né? Aquele começo de complicações internas, né? Salário, não sei o quê, o jogador começando a processar. Então, se mantiver a parte externa tudo bem, ok, e com esse início de trabalho do Barba, eu acho que tem tudo para deslanchar nesse grupo. Nesse paralelo aí, HG, eu acho que o Atlético do ano passado, mais ou menos nessa mesma altura, era um Atlético de fim. Se olhar assim, cara, esse trabalho não vai virar, não tá virando, e diferente desse Atlético agora, que a gente tá, são só 4 jogos cinco já, né? É que o futebol tá caminhando muito rápido. São 5 jogos já, e a gente tá vendo o início de alguma coisa, né? Então, acho que essa é a diferença primordial. Eu falei aqui ontem que para mim o Atlético seria um time de oscilação nesse campeonato brasileiro. E você? Não, e ele tem que parar justamente isso. É justamente essa oscilação que o Barba tem que pegar e dar uma estabilizada nesse time. Por isso que quando você me perguntou também a respeito de mudanças, que tipo de mudança que eu faria com o time que veio a vencer o São Paulo, eu não faria mudança. Eu tentaria manter essa equipe e tentar encontrar um padrão junto com essa equipe, dar a confiança necessária para atletas que não têm ela ainda de forma tão considerável, como é o caso do Cassieira. Ele que está próximo do Hulk, para ele tentar conquistar essa confiança. Ele precisa de mais minutos, assim como o Preciado. O Preciado, o torcedor atleticano, já viu um outro Preciado na partida diante do São Paulo. E isso precisa ser fixado. O Ivan Roman, a mesma coisa. O Atlético está vindo de problemas constantes com o sistema defensivo, com a baixa confiança, principalmente dos seus zagueiros. Então, quando ele encontra no Ivan Roman uma peça que deu resposta no campo, e principalmente ao lado do Preciado, que fazia aquele lado direito ali ser um pouco mais forte, com o Alan Franco, também com o Coelho caindo pelaquela posição também. Então, que ele encontrou isso, que ele mantenha. Ele precisa fazer o Atlético parar de oscilar. O Atlético, em determinado momento, por exemplo, no jogo contra o Internacional, antes do jogo contra o Internacional, uma fala minha foi semelhante ao que o Valu falou hoje para o Cruzeiro. O Atlético precisava vencer, não importava a maneira. E o Atlético foi muito agredido naquele jogo. O Everson sai como melhor jogador em campo. O jogo contra o São Paulo, o Atlético também, de novo, se manteve ali atrás, foi em poucas oportunidades, agrediu o São Paulo, conseguiu o gol e ficou fechando a casinha. Não deixou o Everson ser o melhor em campo. Agora o jogo contra o Fluminense, o Atlético precisa dar um passo a mais do que foi o jogo contra o São Paulo. E passa pela confiança. Exatamente, confirmando o que você está falando, é não tomar gol lá. Isso. Eu acho que a principal tarefa do Barba é fazer, gente, a gente não pode tomar o gol que a gente tomou igual o Vitória. Mas o jogo duro. Porque o Vitória, o cara driblou, chutou, não foi? Quem foi? O Eric? Foi um de falta e o outro assim, isso. E ele fez esse lance umas 2 vezes no jogo. Quer dizer, Sabe por o time estava pode... atento? Não. Não pode tomar, sabe por quê? Porque não faz. O ataque do Atlético não existe, é inoperante. Fala galera, tamo junto. Deixa aí aquele like para dar aquela força pro canal, beleza? E fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião, tá? Em relação a tudo aí, a gente olha todos os comentários. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Galão da Massa. Falamos apenas do Atlético Mineiro. Então fique à vontade, tá? Aqui fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, tá? Deixa o like para dar aquela força. Ative o sininho de notificação, é importante para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados, tá? E quem puder tirar aquele tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, vocês vão estar ajudando demais esse canal a crescer, tá? Então, muito obrigado adiantado, tá? Muito obrigado mesmo. Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu falei aí no vídeo, em relação à Sul-Americana, o Galão aí nessa chave, que para mim, na minha opinião, é uma chave tranquila, não é possível que o Galo não se classifique, né? Então, fiquem à vontade que esse canal aqui é para vocês, tá? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!